Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com São Mateus, capítulo 13. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com São Mateus, capítulo 13, começando a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho do Senhor Jesus, palavra de Deus, infalível, revelação de Deus para nós. Amém. Fique com sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo não só esse capítulo, mas outras passagens da Escritura. A parábola do semeador. E por que o mundo rejeita o Evangelho? A parábola que nós temos aqui, Jesus está explicando por que muitos rejeitaram a sua mensagem. Veja que Jesus começa o seu ministério pregando acerca do Evangelho do Reino de Deus. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus começa a anunciar a realidade que os homens poderiam agora ser governados por uma lei, por um governo celestial. Ele está dizendo: olha, o reino dos céus, que os habitantes da terra se rebelaram contra, é chegado a vocês. Arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado a vós. Arrependimento e fé, tudo isso foi estabelecido como um padrão para aqueles que se achegavam a Jesus. Mas sabemos claramente que nem todos receberam a sua mensagem. Nem todos receberam o Evangelho de Cristo. E continua assim até nos dias de hoje. Para aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram os seus corações regenerados pela palavra da verdade, pela ação do Espírito Santo, é difícil para nós entender como alguém pode rejeitar esse amor tão maravilhoso, essa graça tão maravilhosa. E aí nós saímos aí para evangelizar e nós falamos do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós é uma notícia tão maravilhosa. Veja, o apóstolo Paulo fala que tudo isso para nós é o bom perfume de Cristo. Mas para eles é como um cheiro de morte. Como entender isso? Como explicar isso? Veja, Jesus está aqui diante de uma multidão. Ele sai de casa e ali está uma multidão. E é isso que todo professor, que todo mestre, que todo pregador espera. Que uma multidão de pessoas estejam ali para ouvir a mensagem que está sendo pregada. Nós temos uma multidão. E aí Jesus não fala com essa multidão de forma clara, mas ele fala através de parábolas. E aí esse o quebra-cabeça, essa é a questão aqui que é difícil de entender. Espera aí, Jesus, você tem uma multidão diante de você, e você conta uma história, não explica essa história, e essa história nem faz tanto sentido assim. Por que não faz tanto sentido? Pensa comigo. Esses homens, essa multidão que está ali, não ia para um mercado comprar a sua comida.
Eles estavam acostumados a plantar e colher. Eles sabiam o que é plantar e sabiam o que é colher. Quem aqui cresceu na roça? Teve mais alguém aí que viveu na roça ou passou um tempo? Mas, gente, ninguém. Ninguém aqui carpiu café, carpiu mandioca, nada. Gente do céu. Pois bem, uma parte da minha vida eu cresci na roça, então eu posso dizer para você, essa é a realidade, você planta para colher. Agora, por que a semente ela cai no meio do caminho? Por que a semente ela cai num terreno pedregoso? Por que a semente caiu entre os espinhos? E aí lá no final cai na terra boa. E ele conta essa história e ele encerra no versículo 9 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabou o sermão. Nem todos receberam a sua mensagem. Nem todos receberam a sua palavra. Abra comigo agora no Evangelho de Jesus, de acordo com São João. João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 41. Eu quero recomendar a você a ler o capítulo inteiro. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles estão ouvindo a pregação de Jesus. Eles estão ouvindo a mensagem de Jesus. Ele diz no versículo 29 que o que Deus espera deles, a obra que Deus espera deles é que eles creiam, que creais naquele que Ele enviou, que crescem na pessoa, na obra, no ensino de Jesus. Ele deixa claro que Ele é o pão que desceu do céu. No versículo 37, ele diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus está dizendo: aqueles que o Pai trouxer a mim. Veja que é uma ação do próprio Deus. E nesse capítulo inteiro, assim como no capítulo 8, assim como no capítulo 10, ele vai deixar claro que a salvação é uma obra soberana de Deus. A pessoa só vem a Cristo porque Deus a trouxe. A pessoa só é convertida a Cristo porque o Espírito Santo convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. Ela só consegue enxergar o Evangelho e a obra redentora de Jesus se Deus abrir os olhos dela. Ela só consegue crer em Cristo se Deus der vida para ela, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você precisa ser revivido, você precisa ressurgir dos mortos. Essa é a realidade da conversão. E aí Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. E ele diz: mas peraí, rapaz, a gente conhece bem. Você é lá da cidadezinha de Nazaré, cara, você cresceu lá, todo mundo sabe quem você é. E você vem aqui dizendo que desceu do céu. O teu pai é José, tua mãe é Maria, todo mundo sabe quem você é, seu Zé, Dona Maria, todo mundo sabe. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Jesus está dizendo: olha, o que os profetas disseram, que vocês seriam ensinados por Deus, pelo próprio Deus, pois bem, aqui estou eu sou o grande eu sou, o Deus agora encarnado ensinando vocês. Jesus está dizendo: quem está falando a vocês aqui não é quem você pensa que é, o filho de José e Maria lá de Nazaré, aqui é o próprio Deus ensinando vocês. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai.
na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam-lhe, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mas que coisa terrível é essa, Jesus, que você está falando? Como assim? Não basta você dizer que você é o pão que desceu do céu? Agora você tem a audácia de dizer que se alguém não comer a sua carne, não beber o seu sangue, não tem vida eterna. Que canibalismo é esse, Jesus? Esse negócio não faz sentido nenhum. Eu acho maravilhoso, irmãos, que Jesus aqui não segue as regras de comunicação. Que as regras de comunicação dizem que não é o que você fala, mas é o que a outra pessoa entende. E aqui Jesus está falando e eles não estão entendendo nada. Ele vai para a casa de um doutor da lei e fala: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino do céu. E Nicodemos diz: mas como que vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja que os judeus aqui estão horrorizados com o que Jesus está dizendo. E ele continua escalando, agravando aqui a situação deles, porque ele diz: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue. O que Jesus estava dizendo aqui? Se você não participar do meu sacrifício, da minha carne. O que é pertencer e participar da carne de Cristo? É pertencer a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós participamos de Cristo, participando também da vida da igreja. Estamos unidos a Cristo pela fé. Estamos unidos também uns aos outros pela fé. Como também participamos da carne e do sangue de Cristo, uma das formas é através do sacramento da ceia do Senhor. Espiritualmente participamos da carne e do sangue do nosso Senhor Jesus. Fisicamente continua sendo pão e vinho. Não houve uma transubstanciação ali, uma transformação dos elementos, é pão e vinho. Mas espiritualmente, aqueles que têm fé participam verdadeiramente de Cristo, participam da sua carne e do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar lendo o texto, volta lá, João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, esse carpinteiro de Nazaré está dizendo que ele tem poder até para ressuscitar morto. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Louvado seja Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Que lugar que ele está? Ele está na sinagoga. Eu estive em Israel anos atrás, e talvez um dos lugares mais marcantes da minha experiência lá foi Cafarnaum. Porque a sinagoga está lá, as ruínas estão lá. E você entra ali, você se lembra desta passagem aqui. Jesus falando essas palavras numa sinagoga cheia. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Essa é a resposta. Sabe o que eu fico maravilhado de ver, irmãos?
que quando a gente prega o evangelho ou sai para evangelizar e fala de arrependimento, que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, que ele está no caminho da perdição, que ele precisa reconhecer a Cristo, que ele precisa se submeter a Cristo Jesus. Aí alguns comentam e dizem bem assim, mas isso daí é muito duro, esse discurso é muito duro. Ninguém quer ouvir isso não, pastor, ninguém quer ouvir essas coisas não. Pois bem, essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, lhes disse, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. E assim continua até nos dias de hoje. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele bem sabia que desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Versículo 65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Por que não creem? A resposta está no versículo 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Pastor, explica esse negócio. Como é que funciona a nossa salvação? Meu irmão, a nossa salvação é uma equação simples. Todo mundo estava em dívida. Todo mundo devia a lei de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo estava debaixo de condenação. Se Deus condenasse toda a humanidade, toda a raça humana, Ele estaria fazendo a coisa mais santa, justa e boa. Se Deus jogasse toda a raça humana no inferno, depois da queda de Adão, Deus estava fazendo a coisa mais certa. Se Deus tivesse condenado a todos, Deus não tinha que salvar ninguém. Ele continuaria sendo santo, justo e bom. Aonde é que começa a salvação? Começa na misericórdia dele. Porque ele, sendo misericordioso, dentre esses que já estavam condenados, que já estavam no caminho do inferno, na perdição, ele escolheu alguns para a salvação. Mas pastor, por que ele não escolheu a todos? Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Mas dentre esses que já não mereciam nada, Deus não tinha que salvar ninguém, meus irmãos. Dentre esses que já estavam condenados, Ele resolveu trazer-eles dos mortos, ressuscitá-los dos mortos, dar vida a eles, perdoar os seus pecados, não só isso, adotá-los como membros da sua família. O que é isso? É o amor ágape de Deus, é a graça, a misericórdia de Deus, é um amor, é uma graça inexplicável. Por que Deus me amou? Meu irmão, só Deus sabe. Porque não tinha nada em você, nada, absolutamente nada em você que fosse capaz de impressioná-lo. Na verdade, você era inimigo dele. Todos nós odiávamos a Deus. Todos nós quebramos a lei de Deus, estávamos debaixo de justa condenação. Então, se somos salvos, é porque Deus tem misericórdia de nós. Então já entendemos a razão. É o que Efésios capítulo 1 e capítulo 2 deixa claro. Que nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Agora, qual é o canal que uma pessoa recebe esse favor imerecido? Como que esse favor imerecido chega até nós? Tem um canal. É o que nós chamamos na teologia de um meio. Uma forma que essa graça é canalizada, chega até nós. Como é que isso acontece? É através da fé. Agora, o homem por si só tem fé? Não, porque ele odeia Deus. É Deus quem abre esse canal, meu irmão. É Deus quem conecta essa linha, por isso que é através da fé. Isso não vem de vós, é o quê?
É um presente, é um dom de Deus. Tanto a fé como a graça, tudo é um presente, é uma dádiva de Deus. Ninguém merece nada. Como que acontece então a salvação? Deus intervém na história. Deus interviu na sua vida. Um dia, Deus lá interviu na sua história. Porque se Ele deixasse, você continuava no caminho da perdição. Deus interviu. Soberanamente. Transformou seu coração, te deu vida quando você estava morto, morta em seus delitos e pecados. Abriu seus olhos para ver os seus pecados, para ver o Evangelho, a graça salvadora, que Jesus é o perfeito Salvador. Louvado seja Deus. Ele quem derramou o espírito de arrependimento no seu coração. Foi Ele que abriu seus olhos para ver a glória de Cristo. Louvado seja Deus. Foi Ele quem te deu vida. Então o que é a salvação? É Deus intervindo para alcançar o pecador. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então a resposta que nós temos aqui de Jesus, porque muitos não creram, Ele diz: alguém só pode vir a mim se o Pai o trouxer. A pessoa só vem a Cristo porque é Deus quem está trazendo ela a Cristo. Louvado seja Deus. Agora, isso significa que todos que estão na igreja visível, e quando eu falo de igreja visível, isso é um termo que a gente usa na teologia, para descrever nada mais, nada menos do que o que você está vendo ao seu redor. Olha para o lado aí, o seu irmão, a sua irmã. Essa é a igreja visível. Tem outra igreja que é a igreja invisível, a igreja triunfante. Essa já está no céu. Essa ninguém vê e ninguém ora para eles. Já estão lá. Então a única igreja que você tem acesso é essa daqui, é a visível. Então o que Jesus vai apresentar aqui, em Mateus capítulo 13, é que nem todos que ouvem a palavra de Deus, verdadeiramente, dão fruto. Nem todos que recebem o Evangelho, ou que até são membros da igreja visível, são verdadeiramente pertencentes a Cristo. Ele vai mostrar aqui até pessoas que têm o que podemos chamar de uma fé temporária. Gente que fica por um tempo, mas depois se escandaliza. Vamos continuar lendo mais no capítulo 13. Vamos continuar lendo o versículo 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Espera aí, Jesus, você tem uma multidão ouvindo você? O Senhor tem uma multidão ouvindo o Senhor pregar, e o Senhor fala que o Senhor falou em código para eles, porque o Senhor não quer que eles entendam. E a nós, os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Versículo 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E aí, Jesus vai explicar aqui que tudo isso é cumprimento da profecia. Meus irmãos, Deus é glorificado na salvação dos eleitos, na salvação dos crentes. Deus também é glorificado no juízo e a condenação dos pecadores. É isso que nós temos que entender. Tudo nesse universo existe para a glória de Deus. Se cumpre a profecia de Isaías, se cumpre neles. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Aqui nós temos Isaías capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Jesus está citando aqui a profecia de Isaías. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. Veja, ele está apenas constatando a realidade deles. O coração é duro mesmo, meu irmão. Se Deus não tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne aí, se Deus não abrir os seus olhos, é isso mesmo. Essa é a realidade. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam
e com o coração se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aí agora ele vai explicar a parábola, versículo 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Veja, Jesus está diante de uma multidão e ele fala em parábolas. Por quê? Porque ele não quer que a multidão entenda o que ele quer dizer. Só os discípulos. Eu sei que isso não é pregado, não é ensinado em muitos lugares, mas está claramente aqui no texto. E ele explica a razão. Porque isso já havia sido profetizado, que seria assim, pela boca do profeta Isaías. Ele está diante de uma multidão, ele fala em parábolas. Em particular com os discípulos, ele explica a parábola, ele explica o que significa. Veja, meus irmãos, que as multidões, elas cercavam Jesus por duas razões, e continua assim até os dias de hoje. Primeiro, pelo pão, porque no início do seu ministério, Jesus alimentava as multidões. Por duas ocasiões, nos evangelhos, vemos Jesus multiplicando os pães e os peixes, alimentando as multidões. Mas Jesus disse, vocês vêm a mim pelo pão que perece. E a outra razão era por causa dos milagres. Pão e milagres. Duas coisas para encher a igreja. Enche rápido. Quer encher uma igreja rápido, do dia para a noite? É as duas coisas, é pão e milagre. Pastor, quer dizer então que vocês não acreditam em assistência nenhuma, que vocês não creem em milagre nenhuma? De maneira alguma, meu irmão. Nós entendemos que tudo isso é um fruto da pregação fiel da palavra. Se as pessoas vêm, elas vêm primeiramente por causa das palavras de Cristo. Como ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui, a multidão vem pelo pão e pelos milagres, mas somente aqueles que foram transformados pela palavra de Jesus se tornaram verdadeiros discípulos, que seguiram a Cristo. Então Jesus conta essa parábola dizendo que na multidão daqueles que ouvem o Evangelho, e hoje o Brasil disse que há aí 60 milhões de evangélicos. Igrejas estão abarrotadas, estão cheias. Você vê aí as transmissões ao vivo, você vê aí nos diversos lugares que se dizem ser igrejas, estão cheias de pessoas. Qual é a qualidade do solo que está ali? Veja que o problema aqui não é a semente. Veja que o problema aqui não é o semeador. Claro que em muito lugar não tem semente nenhuma e não tem semeador nenhum. Mas veja que aqui o semeador é o próprio Senhor Jesus. Ele vai apresentar 4 tipos de ouvintes. Aqueles que ouvem a mensagem do reino e como eles respondem. Nós temos aqui a possibilidade de 4 respostas, como alguém pode responder ao ouvir a mensagem do Evangelho. Então, primeiro é a semente que caiu à beira do caminho. E quem são esses? O texto diz aqui que eles não entendem a mensagem do Evangelho. O primeiro instinto que você pode ter ao olhar para esse texto é pensar, coitado, o cara não entendeu nada. É como se houvesse ali uma restrição intelectual, as faculdades mentais da pessoa, a pessoa não conseguiu compreender o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver com isso, porque você vai encontrar milhares e milhões de pessoas que sequer sabem ler, que não entendem praticamente nada desse mundo afora, mas creem com todo o seu coração que Jesus é Senhor. Não tem nada a ver com a questão intelectual aqui. Veja que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que as coisas de Deus, para o homem natural, elas são loucura. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele eles são loucura.
A mensagem da cruz, para ele é loucura. É por isso que esse aqui é aquele que não entende. Por quê? Porque o chão da beira do caminho é duro. Porque ele é pisado por outras pessoas. Porque é pisado, você só anda e pisa em cima daquilo que você despreza. Aquilo que não tem muito valor. Pois bem, o diabo vem e rouba a mensagem. Aquele coração duro, quando ouve o evangelho, às vezes nós estamos na rua pregando ao ar livre e nós vemos aí as pessoas passam e olham com a cara de desgosto. Olham com uma cara de desprezo. Eu não entendo esse negócio. Como que um homem morreu na cruz para perdoar pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Como? Eu não acredito em nada disso. Pois bem, a mensagem da cruz para aquele, irmão, o homem natural é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para aqueles que foram transformados pela ação do Espírito Santo, é o poder de Deus. Então o diabo rouba aquela mensagem. Sabe quando a pessoa talvez vai se lembrar novamente disso? Ela vai se lembrar naquele dia do juízo, quando ela ouviu e desprezou. Um coração duro, fechado. Um coração de pedra, pisado pelos outros. E aí nós temos a segunda categoria que Jesus descreve. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 20, diz assim: e o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com... Gente, vocês estão aí? Logo a recebe o quê? Com alegria. Vamos ler o 21 todos juntos? Mas não tem raiz, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, escandaliza. Então aqui nós temos um que recebe com alegria. Ele ouve a mensagem, recebe com alegria. Mas na primeira oportunidade que a família fala, olha, não quero saber desse negócio de igreja não. Agora você virou crente? Você vai para a igreja agora? Agora você vai ficar enfiado dentro de igreja? Você ficou louco? É isso? Na hora que a angústia vem, por quê? Pela rejeição dos familiares, pela rejeição dos amigos, ou até mesmo a perseguição institucional. O Estado, o governo em diversos lugares do mundo perseguindo a fé cristã. Então a primeira oportunidade que vem é a angústia, porque servir a Cristo tem angústia, irmãos. É angústia, é a perseguição por causa do Evangelho. Mas tem também a alegria indizível que está dentro de nós, que ninguém pode roubar. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Então esses recebem com alegria. O coração, a semente lançada nos pedregais, recebe com alegria, mas não tem raiz, é o que o texto fala. Ou seja, é superficial, fica ali na superfície. A semente não entra na terra, não penetra, é algo superficial. E assim nós vemos grande parte da igreja hoje, daqueles que se dizem evangélicos, não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus e da Bíblia. Não conhecem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E qualquer oportunidade que eles têm de se aprofundar, eles desprezam. Eles jogam de lado. Qualquer oportunidade que eles são desafiados a se aprofundar no conhecimento de Deus, eles desprezam isso. Então, a tribulação vem, a angústia vem para todo mundo. A perseguição ela vem. E o que acontece? Se escandalizam. Aí nós temos mais a outra categoria, a terceira categoria. O versículo de número 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E nós estamos vivendo em uma terra, meus irmãos, ao redor de muitos
que a preocupação deles é só as riquezas. Porque eu preciso ganhar mais. Porque eu preciso fazer mais horas. Porque eu não... Meu irmão, vamos para a igreja, não tenho tempo. Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para as coisas de Deus. O dia que Deus nos deu para santificar, o dia do Senhor, o dia que Ele mesmo declara na sua palavra que nós não devemos fazer obra alguma, deve ser um dia para louvor a Deus, deve ser um dia para culto a Deus e deve também ser um dia de descanso. Eu não tenho tempo para essas coisas. Essa é a semente lançada entre os espinhos, é os cuidados desse mundo. Eu não tenho tempo para isso não. E a fascinação das riquezas, é a sedução, o engano das riquezas. Porque ela te engana, meu irmão. Mamon vai te enganar. Mamon dirá a você o seguinte: me adore, dê o seu tempo, a sua devoção a mim, e eu vou prover a você. É o que Mamon diz. Mas Mamon sempre te deixa na mão. Sabe por quê? Porque aí acontece uma situação, uma enfermidade, por exemplo, e você não pode trabalhar. E aí? Meus irmãos, a nossa confiança não pode estar na nossa habilidade de prover a nós mesmos. A nossa confiança deve estar em Deus. A nossa confiança deve estar no Senhor. Por que nós somos ensinados pela palavra de Deus a sermos fiéis nos dízimos e ofertas? Por quê? Porque Deus precisa de dinheiro lá no céu? Não. Deus está ensinando a nós, é o nosso coração que precisa ser ensinado em cada ocasião e oportunidade que Deus provê a nós. A nós colocarmos a nossa confiança naquele que provê tudo para nós. Louvado seja Deus. Nossa confiança tem que estar no Senhor, não no governo, não na sua aposentadoria, não no seu trabalho, não na sua graduação. A sua confiança tem que estar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, essa pessoa está sufocada com os seus afazeres, com a sedução das riquezas. E a Bíblia fala que torna-se infrutífera. Torna-se infrutífera. Já sabemos que o Senhor Jesus disse, que a palavra de Deus nos diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendo que comer o que vestir, estejamos com isso contentes. Louvado seja Deus. Aí nós temos a quarta categoria. Versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Louvado seja Deus. Nós temos aqui a boa terra. A palavra foi plantada ali, ele entende. Por que ele entende? Lembra que o outro não entendia nada? Por que não entendia? Porque ele não via valor naquilo. Esse aqui entende o valor. Ele entende o valor da palavra de Deus. Ele entende o valor de abrir a sua Bíblia diariamente para se alimentar das palavras de Deus, da palavra de Cristo. Ele entende o valor de congregar e prestar culto a Deus e ser edificado pelos meios de graça. Ele entende o valor de tudo isso. Então, ele produz fruto. O que significa isso? Frutificar. Veja, a semente é plantada na terra, mas ela não fica lá. Ela sai em forma de uma árvore e em forma de frutos. Então, a manifestação, dar fruto aqui, é a manifestação visível daquilo que foi plantado no interior. É a manifestação pública daquilo que está dentro. Isso é dar fruto. É mostrar ao mundo aquilo que está no teu coração, que está dentro de você. Ele frutifica. Louvado seja Deus. Alguns a 100, outros a 30, outros a 60. Eu lembro muito do meu avô quando eu leio esse texto, porque ele foi convertido pelo Senhor no final da década de 40, pelo trabalho de missionários americanos. E ele teve 13 filhos, e os 13 servindo ao Senhor. E os netos servindo ao Senhor. Agora os bisnetos servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Talvez aquela pessoa que Deus usar você para alcançar para o Evangelho, talvez aquela pessoa, Deus vai usá-la para alcançar milhares ou milhões de pessoas. Nós não sabemos
qual é a quantidade de fruto que pode vir disso. Só Deus sabe. Mas o que nós temos que entender é que aquele que ouve a palavra, recebe no coração, ele deve manifestar isso publicamente. A semente plantada lá dentro tem que germinar, vir afora e frutificar à vista de todos. Bendito seja Deus. Agora vamos responder a última questão. A última questão é: por que Deus permite dentro da igreja visível, da igreja de Jesus, por que Deus permite hereges? Por que Deus permite falsos mestres? Por que Deus permite falsos crentes dentro da igreja? Falsos convertidos? Por que Deus permite? Por que essas pessoas ainda estão no nosso meio? Por que a igreja, ao longo desses 2000 anos, não foi 100% pura? Veja que até na época dos apóstolos não foi assim. Veja a igreja de Corinto, por exemplo. Quantos problemas aquela igreja tinha. Então, havia falsos crentes e falsos mestres em toda a igreja. Por que Deus permite isso? Vamos continuar lendo o versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceram também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? Apóstolo Paulo, não foi o senhor que plantou essas igrejas? A igreja de Corinto. Por que esse povo aí é tão carnal? Por que esse povo aí está vivendo tão fora do evangelho? O senhor não plantou boa semente? Por que esse povo não obedece à palavra, Paulo? Por que há tantos hereges dentro da igreja? O senhor não plantou boa semente? Por que tem joio no meio? Versículo 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Ah, meu irmão, tem gente que é enviado dentro da igreja pelo próprio inimigo. Não se engane por isso, não. Os falsos mestres, principalmente, são enviados pelo próprio Satanás para tentar enganar o povo de Deus. Por que Deus permite? A resposta nos diz. E ele lhes disse: um inimigo quem fez isso? E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Por que Deus permite? Porque no final é Ele quem vai separar. Louvado seja Deus. A igreja, sim, uma das marcas de uma igreja verdadeira é a disciplina cristã. A igreja, sim, tem uma responsabilidade com a disciplina cristã. Aqueles que vivem publicamente de forma desordeira contra a vontade de Deus e a palavra de Deus, causando escândalo, devem ser disciplinados. Excluídos da membresia e, eventualmente, se em casos extremos, até excomungados da igreja visível de Cristo e do reino de Cristo. Esse é um mandamento do próprio Senhor Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, sempre haverão dentro da igreja, ao longo de toda a história, o joio e o trigo. Mas no final, Deus há de separar. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a explicação do porquê. Porque muitos rejeitaram a Cristo e continuam rejeitando hoje a mensagem. Veja, Jesus foi rejeitado. Foi crucificado por aqueles que o rejeitaram. Isso invalida a palavra de Deus? De maneira alguma. Deus continua sendo fiel. Porque a terra boa vai frutificar. Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus, recebem com mansidão, recebem com humildade e colocam em prática. Eles frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Louvado seja Deus. Que o Senhor Deus nos dê a graça, meus irmãos, de sermos uma igreja frutífera. Não só na proclamação do Evangelho, mas vivendo no nosso dia a dia a palavra de Deus. Que não sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes
da palavra de Deus. Amém.